Abreu, define de forma muito sintética quais são as prioridades da lista do PSD. A prioridades da lista, esta lista foi uma lista feita para ganhar as eleições regionais e daí que tínhamos feito efetivamente uma grande renovação na lista, nos primeiros 40 nomes é 80% de renovação, é uma lista onde todos os concelhos rurais estão representados, alguns até com mais do que um candidato, e achamos nós que temos o nosso melhor projeto e os melhores quadros para ganhar as eleições. Quais são as preocupações políticas e as primeiras que vão levar às primeiras medidas do governo? Estamos a pensar nas eleições e não no governo. Nesse tempo e dentro de poucos dias será apresentado um programa do governo, mas obviamente vai refletir preocupações que afetam os madeirenses, nomeadamente ao nível dos transportes, da saúde, do turismo, do Centro Internacional de Negócios, que são temas que nós sabemos que preocupam de forma bastante acentuada os madeirenses. Existe a percepção que nem todos os concelhos vão estar representados através do PSD numa futura Assembleia? Eu tenho a certeza que dos partidos da oposição não vão ter quase ninguém dos concelhos. E o PSD consegue garantir essa representatividade? Com certeza que sim, basta olhar para a lista e ver que se nós elegermos o mesmo número de deputados que o PSD elegeu em 2011, teremos todos os concelhos representados e alguns até com mais do que um deputado. É uma coligação de circunstância, nem é uma coligação para servir interesses familiares, nem muito menos particulares. A CDU existe já há décadas, tem um projeto e o seu passado é a garantia de que no futuro quem votar na CDU tem a garantia de deputados que trabalham e que servem as populações e não servem das populações. Por outro lado também, queremos reafirmar que o nosso combate ao PSD não começou ontem. Alguns dizem que descobriram a pólvora, vem para aí dizer que agora o combate ao PSD é que vai começar. Nós, há mais de 40 anos, na altura em que eles mandavam por bombas, a gente andava cá a defender os trabalhadores, a defender as populações. Temos uma lista que nos dá grande confiança para atingirmos o nosso objetivo, ou seja, voltarmos a ter um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira que já se habituou a trabalhar muito, a trabalhar mais do que os outros todos. E é esta garantia que a gente dá às pessoas. Não fazemos promessas, garantimos. Nós somos uma garantia de que, se formos eleitos, vamos trabalhar muito mais do que os outros, vamos ser mais proponentes. As populações, os trabalhadores em particular, terão a sua voz no Parlamento. É com esta intenção e com este otimismo moderado que vamos para estas eleições. Lamelo, um objetivo mais ambicioso significa uma responsabilidade maior. O que é que leva a acreditar que o Partido Comunista e a CDU em particular pode atingir um grupo parlamentar? O nosso trabalho no dia-a-dia, com todo o respeito que temos para as outras forças políticas, que algumas estavam contra os partidos ontem e hoje estão a favor dos partidos e essas coisas todas, nós temos um trabalho que fazemos durante todo o ano. O nosso trabalho no Parlamento não é só quando a televisão lá aparece, nem só quando há discussão do Orçamento de Estado. Estamos sempre a apresentar propostas para resolver os problemas das populações. E junto às populações, a ajudá-las todos os dias na resolução dos problemas concretos, junto aos trabalhadores. É esta imagem de marca que nos leva a pensar que não há nenhum cidadão aqui nesta terra que algum dia tivesse votado na CDU e que esteja arrependido. As preocupações que leva para esta campanha eleitoral? Olá, boa tarde antes de mais. É a primeira vez que o PNR está a concorrer à Assembleia Legislativa da Madeira. Esta minha candidatura resulta de um descontentamento pessoal e generalizado da população, um descontentamento pelas medidas que têm sido tomadas para lesar a classe trabalhadora. E, portanto, há que fazer alguma coisa diferente, há que produzir alguma coisa. Temos tantas pessoas desempregadas, podemos aproveitar essas pessoas para produzir aquilo que nós estamos a gastar em demasia com o exterior. Há diversas formas de fazer essa produção. Podíamos ficar à espera do sector privado, mas sabemos que isso não vai acontecer. E como isso não irá acontecer, tem de ser o sector público a criar empresas público-privadas, mas ao contrário das empresas público-privadas que foram criadas no passado só para lesar mais o Estado, deverá ser empresas para contribuir para melhorar as finanças do Estado, para melhorar as finanças de toda a população. É com o trabalho que construímos o futuro, não é com desemprego abundante, não é com imigração que nós vamos nos sustentar, vamos sustentar os nossos filhos, vamos sustentar, digamos, a atividade pública e empresarial daqui da região autónoma da Madeira. Diga uma coisa, o objetivo do PNR é de facto eleger um deputado, acha que isso é possível?
tudo é possível, poderá ser um, poderá ser dois, a população é que decide. As minhas orientações vão ser sempre em função do emprego, porque acho que é por aí, acho que é com o trabalho que nós iremos contribuir para melhorar o futuro dos nossos jovens e também o nosso futuro, porque também está em causa o nosso futuro. De esquerda fez agora a entrega da sua lista de candidatura às eleições regionais antecipadas. Nós somos um partido que ficamos fora do Parlamento nos últimos anos. Foi a primeira vez que isso aconteceu na nossa área política, sofremos muito com isso. Achamos, no entanto, que a nossa intervenção se manteve. Nós temos ideais, lutamos por ideais, lutamos pelos direitos das pessoas e por isso, mesmo assim, com toda a dificuldade que foi ficar fora do Parlamento, nós não desistimos de lutar, não desistimos de intervir e defender aquilo que pensamos que é justo. Nós candidatamos a estas eleições com um grupo de pessoas que são conhecidas, pessoas que têm dado prova na luta política e na luta pelos direitos das pessoas. Nas autarquias temos muitos jovens autarcas em juntas de freguesia e em assembleias municipais e temos uma representação muito equilibrada de homens e mulheres. Pode-se dizer que na nossa lista é quase paritária, temos 52% de homens, 49% de mulheres, é quase paritária, temos 30% de jovens, o que para nós é muito importante porque é a juventude e o futuro e, sobretudo, nós temos uma palavra de ordem nesta campanha que é contra a pobreza e a exclusão social, colocar as pessoas acima dos lucros, acima dos interesses de grupo. Nós pensamos que é fundamental que esta campanha que vai ser feita dê resposta a este grande problema. Porque é que a Madeira chegou à situação que está e porque é que a pobreza na Madeira aumentou tanto, a exclusão social aumentou tanto, porque é que isso aconteceu? Porquê que os governantes que estiveram no poder durante 40 anos deixaram que a Madeira se afundasse desta maneira? E nós temos propostas que vão ser desenvolvidas ao longo da praia da campanha eleitoral e queríamos só dizer, para nós, as pessoas vão estar e estarão sempre acima dos interesses, acima dos lucros, sejam de grandes grupos privados, sejam dos lucros pessoais e familiares que transandam nesta sociedade, e nós pensamos que o Bloco faz falta no Parlamento Regional porque o Bloco é uma voz firme em defesa dos interesses das pessoas, em defesa daquilo que é o social, daquilo que diz respeito à vida das pessoas. E as pessoas sabem, conhecem, podem contar connosco. Guida, a existência de 12 candidaturas, ou pelo menos 11 a 12 listas, fragiliza a democracia ou, digamos, é uma virtude da própria democracia? Eu acho que é um disparate da democracia. Porquê? Porque nós sabemos, numa sociedade tão pequena como a nossa, uma sociedade onde existe, nós somos 250 mil habitantes, dispersar-nos em tantos partidos não vai ajudar, não ajuda a democracia. Nós tivemos tantos partidos na última Assembleia e nós vimos o que é que foi, os disparates que foram cometidos. Partidos que foram eleitos nunca apresentaram uma proposta de decreto legislativo regional, nem sabem escrever, nem sabem interpretar o que é uma proposta de lei. Os parlamentos existem para fazer leis, não para fazer fantochadas, como foram feitas durante estes anos. É preciso dignificar o Parlamento e é lamentável que tanta gente que só aparece agora para se candidatar, nem sabemos quem são essas pessoas, só aparecem para se candidatar agora, e mesmo alguns que aparecem agora a se candidatar que já têm cargos em estruturas locais, que foram conquistados também com o apoio dos partidos e que agora ainda vêm dividir mais os partidos, é lamentável. Não estávamos preparados para uma eleição deste tipo. Neste momento estamos preparados. Quando digo não preparados, em termos de conteúdos e de áreas de atuação, não estávamos a ponderar. A Madeira e o Porto Santo precisam do movimento Juntos pelo Povo porque nós queremos intervir em áreas que dizem muito ao cidadão comum, que muitas vezes são negligenciadas pelos partidos tradicionais. E, do ponto de vista da nossa ação, o que vamos prometer é intervenção, ação fundamentada e interventiva em termos daqueles reais problemas da população. Não esqueçamos que esta lista tem gente que está ligada ao terreno, não tem teóricos. Os teóricos muitas vezes não sabem quais são os reais problemas da população. E há uma coisa importante que tem que ser esclarecida.
muitos dizem, vão ter uma versão populista. O populismo nasceu no seio da terminologia da partidocracia tradicional. Agora chama-se populista tudo e mais alguma coisa. Populismo é uma reação dos partidos tradicionais ao transporte real das reais dificuldades das pessoas. Eu sei neste momento, em termos genéricos, quais são as reais necessidades das pessoas. E aquilo que eu posso garantir à população é que vou ser porta-voz. Nós não somos candidatos a presidentes de governo, temos que ter noção da nossa significância. Nós somos porta-vozes e representantes da população numa determinada instituição. E isso, da nossa parte, eu posso garantir às pessoas que vai haver intervenção direta e objetiva e fundamentada. Nós vamos mexer nos dossiês que são importantes para a região autónoma da Madeira, vamos passá-los a pente fino, vamos ver as letras miúdas e vamos trazer ao de cima situações que não estão a ser divulgadas e denunciadas. E isto tem que mudar. Nós estamos aqui, vamos intervir, vamos estabelecer um paradigma de intervenção mais real, mais objetivo e mais fundamentado. Porque as reais necessidades e as dificuldades das pessoas não estão a ser tornadas públicas. Naturalmente nós estamos no fenómeno do desemprego, temos algumas dificuldades que toda a gente está a passar. A Madeira e o Porto Santo precisa do movimento Juntos pelo Povo. É aquela mensagem que eu gostava e as pessoas que depositarem confiança em nós não vão ser defraudadas. O PS acabou de entregar a sua lista para as eleições legislativas de dia 29 de março. Eu julgo que é uma lista que honra o grupo parlamentar que até agora exerceu funções na Assembleia Legislativa, que foi um bom grupo parlamentar, reconhecido por toda a gente, e onde estão praticamente todos os membros em lugar bastante destacável. Em segundo lugar, é uma lista que teve uma grande preocupação de unidade dentro do partido, mas também uma lista que procurou, pela competência, pela dedicação, pelo espírito de serviço, representar para os madeirenses uma oportunidade de podermos ter uma Madeira diferente. Madeira passa por uma crise muito difícil, muito complexa, vai ser preciso agregar esforços de toda a gente. Nós estamos com muita boa vontade e com muita dedicação, com muito empenho, para podermos ajudar naquilo que nos for possível, para que o futuro seja mais risonho do que é hoje o presente. Vamos para esta campanha fazê-la de uma forma positiva, apresentando propostas. Vamos apresentar em breve um programa de governo que eu julgo que honra o partido e que servirá também para os madeirenses avaliarem as nossas capacidades. Vamos para o caminho, para a estrada, com essa grande vontade e com essa grande alegria de poder servir os outros, de poder estar na primeira linha pela nossa terra. Esse é o nosso objetivo. Se não houver maiorias absolutas, admite-se se coligar? Helena, nós estamos hoje a apresentar candidaturas. O dia 29 de março em Devanhões. O resultado das eleições, nós obviamente assumiremos o resultado que o eleitorado disser. O povo há de dizer o que é que quer. E esse para nós é um princípio básico e fundamental. Respeitar a vontade das pessoas nas eleições. Temos para estas eleições com o objetivo ter mais um voto com o PSD, ganhar as eleições, formar governo. Depois de 40 anos com o mesmo partido à frente dos destinos da região, o sentimento que se vive hoje na nossa terra é de mudança e da necessidade de romper com este ciclo e iniciar um novo ciclo de governação na região autónoma da Madeira. Este é o nosso objetivo, mas também temos aqui um adversário e o adversário está identificado. É a austeridade, todos aqueles que representam a austeridade na região autónoma da Madeira e querem continuar com as mesmas políticas, algumas delas que trazem de Lisboa para aqui, dos seus partidos irmãos, numa lógica de despedimento de funcionários públicos, de cortes nos vencimentos, de aumentos de impostos sucessivos, como temos vindo a ter, e portanto esses são os nossos adversários. O caminho que nós propomos aos madeirenses e porto-santenses é o caminho de fazer travar a austeridade, diminuí-la ao longo do tempo, renegociar a nossa dívida para que possa existir crescimento económico, aproveitamento dos fundos comunitários e criação de emprego. E, portanto, há aqui duas visões distintas para a região autónoma da Madeira. Elas irão se encontrar no dia 29 de março nas urnas. A visão da austeridade, representada pelo PSD e pelo CDS, e a visão da mudança, que é uma visão no sentido de aliviar os sacrifícios para existir crescimento económico e emprego. São umas eleições com muitas candidaturas, ainda hoje surgiu mais uma, temo que isso faça dispersar os votos entre os partidos da oposição. Eu julgo que os madeirenses estão
convencidos e percebem a importância deste momento histórico para a região autónoma da Madeira. E não tenho dúvidas que os madeirenses hoje sabem que o voto útil é o voto que faz a mudança, uma mudança de governo. E, portanto, somos a coligação que pode proporcionar uma mudança de governo. E, portanto, temos a consciência que os madeirenses irão apoiar a mudança, dar força à mudança e fazer a mudança de governo. Quantos deputados pretende eleger? Já vos disse, basta ter mais um voto com o PSD, é esse o nosso objetivo. Isso traduz-se a seguir em número de mandatos, a ver vamos quantos é que o povo da Madeira e do Porto Santo nos dá essa responsabilidade. Que verbas tem para esta campanha? Não percebi a pergunta? Que verbas tem para esta campanha? Isso é com o mandatário financeiro, mas julgo que é 200 e poucos mil euros. É a campanha mais barata que fizemos até hoje. Esta era a sua coligação, sabendo que o PS é o principal, ou pelo menos direito de ser o principal partido da oposição, não conseguiu congregar outras forças como o CDS, por exemplo, Bloco de Esquerda, e congregou forças como o PTP de José Manuel Coelho, que foi um combatente a si próprio. Acha que isto não é uma coligação contra a natura? Não é uma coligação contra a natura. Estão aqui os homens e as mulheres que querem fazer a mudança na região autónoma da Madeira. E o nosso eleitorado sabe que de um lado estamos nós, aqueles que querem operar uma mudança de facto na região, por termo a cerca de 40 anos de uma governação que nos arrastou para aqui e, portanto, nós não temos dúvidas que é este o caminho, só faz falta quem cá está e o caminho é de mudança e nós vamos fazer essa mudança com os nossos parceiros de coligação e em coligação com os madeirenses e porto-santenses. Já tive alguma confirmação, alguma informação do Tribunal Constitucional? Sim, já temos o acórdão desde amanhã, com a data de sexta-feira, dia 13. O objetivo desta candidatura é efetivamente transmitir a mensagem das pessoas menos afortunadas e fazer um eco das necessidades dessas pessoas na Assembleia Regional. Fazer também, e porque somos todos inexperientes politicamente, e portanto é um movimento de cidadania, de políticos não profissionais, que queremos contribuir com uma política positiva, com crítica construtiva e dando sugestões positivas a quem governar a região autónoma da Madeira. Portanto, para si o facto de serem todos inexperientes é uma mais-valia neste momento? É porque não temos os vícios da política profissional. Quantos deputados pretende eleger para fazer eco dessas preocupações da população? O máximo possível. 2 deputados, 3 deputados seria ótimo. Se houvesse uma necessidade de coligação, um partido grande que vos pedisse uma coligação, estavam disponíveis? A seu tempo e mediante o resultado eleitoral, pois obviamente o partido tomará as devidas decisões sobre essa matéria.